Vocês acham que acabou aqui? Vocês terão que passar pelo próximo enigma. Sai, olho anômalo. O servidor do Helm já acabou faz tempo. Já deu esse RP, deixa que eu assumo daqui. Salve mitos! Aqui quem fala é o ZX e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou contar a história de como eu criei um mistério ou um ARG dentro de um servidor do Helms no Minecraft com meus amigos. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e comenta aqui embaixo para dar aquele apoio, isso ajuda demais. Agora sem mais enrolação, porque eu sei que vocês querem saber como eu fiz isso, então bora pro vídeo. Bom, para começar, eu preciso deixar algo bem claro. Tanto esse vídeo quanto tudo que eu planejei foram inspirados em um canal do Minecraft chamado Hunt. Basicamente, ele fez um vídeo interpretando um player misterioso que realizava ações enigmáticas dentro de um servidor. E foi justamente esse vídeo que deu origem a tudo isso que você está vendo agora. Tudo começou em novembro de 2025. Eu tinha acabado de terminar meus estudos da faculdade e decidi tirar um tempo para relaxar, assistindo alguns vídeos no YouTube. Entre várias recomendações, um vídeo específico apareceu para mim, o vídeo do Hunt. A thumbnail já tinha chamado minha atenção, mas o que realmente me intrigou foi o título. Eu criei o maior mistério em um servidor de Minecraft. Aquilo me fisgou na hora. Isso porque eu sempre gostei de ser aquele jogador mais misterioso, o tipo que faz algumas trollagens, mas que também curte muito um RP bem construído em servidores de Minecraft, como o QSMP ou o próprio Topcraft, que foi um servidor RP BR, que teve Jazz Ghost, teve a Pool, LGGJ, entre outros. Além disso, eu já tinha sido esse tipo de jogador em um dos realms antigos que eu jogava com meus amigos. Só que naquela época eu não consegui levar a ideia adiante, precisei apreciar minhas trollagens, porque o jogador estava rushando o servidor para zerar o jogo, o que acabou cortando todo o clima de mistério que eu queria criar. Mas voltando ao vídeo do Hunt. Enquanto eu assistia, uma verdadeira enxurrada de ideias começou a surgir. Aquela vontade antiga de ser um jogador enigmático, observador e imprevisível simplesmente voltou com tudo. Só que dessa vez seria diferente. Eu não faria isso sozinho. Para colocar esse plano em prática, eu teria um aliado. Alguém que seria, ao mesmo tempo, meu informante e uma peça-chave para que tudo isso funcionasse. E é aí que essa história realmente começa. O Ornitorrinco 59, também conhecido como Gabriel ou simplesmente Aportos, nome da persona dele dentro do servidor de Minecraft. Foi, sem dúvidas, o meu maior aliado durante todo esse roleplay. Desde o início, ele teve um papel essencial nos bastidores. Enquanto eu me concentrava em criar enigmas e espalhar símbolos pelo servidor, o Aportos atuava como uma espécie de observador silencioso e passando de informações importantes, principalmente sobre localização de casas de jogadores que eu ainda não conhecia, locais estratégicos pouco visitados, perfeitos para receber marcações sem levantar suspeitas imediatas. O nome Aportos vem do grego Aportos, que significa secreto ou confidencial. E esse significado não foi escolhido por acaso, ele refletia exatamente a função do personagem
alguém que sabia mais do que aparentava, mas que nunca revelava tudo. Dentro do servidor, a persona dele foi construída para ser muito parecida com a minha. Ele também deixava pistas, criava enigmas e surgia em momentos específicos, quase sempre quando ninguém esperava. Isso fazia com que os outros jogadores ficassem em dúvida. Existiam duas entidades diferentes, ou tudo fazia parte de algo maior. No início do RP, porém, o Aportos não se apresentava como um aliado. Pelo contrário, ele assumiu um papel de rival direto da minha persona. As provocações eram constantes, mensagens enigmáticas, pequenas interferências, aparições calculadas. Tudo isso para criar uma impressão de um conflito interno entre duas figuras misteriosas disputando o controle do servidor. Enquanto isso, a minha persona seguia um caminho oposto. Ela não respondia, não discutia, não provocava de volta. O foco era um só: os enigmas. Esse contraste era proposital. De um lado, alguém que parecia buscar confronto. Do outro, alguém que simplesmente observava e continuava deixando pistas. Mas o detalhe mais importante é que ninguém dentro do servidor sabia que isso fazia tudo de um plano maior. Por trás das telas, os jogadores, que eram donos das personas, estavam totalmente alinhados, conversando, planejando e ajustando cada detalhe do RP. O rivalismo era apenas uma fachada, criada para confundir, gerar teorias e manter o mistério sempre ativo. E funcionou. Muitos jogadores começaram a especular. Quem era o verdadeiro responsável pelos enigmas? Eles eram inimigos ou algo muito pior? E essa dúvida era exatamente o que a gente queria provocar. Essa ideia também foi inspirada no vídeo do Hunt, no qual ele criou uma conta do Twitter e passou a postar suas ações por lá, permitindo que os jogadores do servidor acompanhassem tudo de fora do jogo. No meu caso, como poucos dos meus amigos usam Twitter, eu decidi adaptar essa ideia e utilizar duas outras redes sociais, o Instagram e o YouTube. Provavelmente, se você já tiver esse vídeo semanas, meses ou até anos depois, essas duas contas já não existem mais. Mas voltando à história. Eu criei os dois perfis e comecei a pensar em algo essencial, um nome e um ícone para essa nova persona. Depois de pensar bastante, eu decidi que o símbolo seria um olho vermelho e o nome Anomalia. No começo esse nome era apenas provisório, mas com o tempo ele acabou se encaixando tão bem na proposta que eu simplesmente aceitei e deixei assim mesmo. As contas foram criadas com um nome aparentemente estranho, um nome meio embaralhado, Obicausuou 14, sei lá, isso aí que tá aparecendo na tela. E aí você pode estar se perguntando, tá, o que raios isso tem a ver com a anomalia? Bom, aqui entra a parte mais interessante. Existe uma criptografia muito famosa em enigmas chamada Cifra de César. Ela funciona de forma simples. Você escolhe uma palavra e desloca cada letra um certo número de posições no alfabeto. Por exemplo, utilizando a palavra banana, deslocando 5 letras, nós teríamos várias possibilidades intermediárias até chegar em algo completamente diferente. Agora, quando você pega o nome Obicausuou e usa o número 14 como dica, sim, você chega exatamente na palavra anomalia. E não para por aí. Na build do perfil também existia um código binário. Ao converter esse binário em um site apropriado, a mensagem revelada era: observo tudo e a todos. Porém, pequeno spoiler, quando que o pessoal tentou traduzir essa mensagem, acabou só aparecendo observo tudo e a. Então é isso, né? Essa parte não saiu exatamente como planejado. Desculpa aí o RP aí, tá? É isso aí. Mesmo assim, o efeito foi suficiente para gerar curiosidades, teorias e aquela sensação constante de estar sendo observado. Com os dois perfis finalmente prontos, não restava mais nada a fazer além de esperar. Esperar a chegada de 2026, o ano em que o Helm seria iniciado. E com ele tudo aquilo que eu tinha planejado, enigmas, pistas, marcações e mistério, finalmente entraria em ação de uma vez por todas. O Helms foi aberto oficialmente no dia 3 de janeiro, em um sábado. Logo de início eu já tinha decidido uma coisa. No primeiro dia eu não faria absolutamente nada. Eu precisava esperar. Esperar que todos os jogadores, ou pelo menos a maioria, construísse suas casas. Como eu era um jogador mobile enquanto outros jogavam no console ou no PC, isso acabava jogando a meu favor. Eles podiam passar o dia inteiro no servidor enquanto eu dependia exclusivamente da bateria do meu celular. Então o plano para o primeiro dia foi simples. Focar apenas em algo essencial, o portal do Nether. Eu precisava de Netherrack para algumas traquinagens futuras. Nada além disso.
No segundo dia, as coisas mudariam. Esse dia seria em que eu finalmente começaria a agir, e o Gabriel também. Enquanto eu entrava no Helms, o Gabriel já estava online. Avisei que, a partir daquele momento, eu começaria a agir oficialmente como olho anômalo. E o plano inicial era o seguinte: eu enviaria DMs para as contas dos meus amigos que estavam mais ativos no Helms, junto de um link de um vídeo estranho. Nesse vídeo, aparecia um baú sendo colocado em uma montanha aleatória do servidor enquanto tocava uma música invertida. O título do vídeo era simples e direto: Encontrem. No final do vídeo aparecia um código binário. Convertendo esse binário, o resultado era 307, 117, 250. Sim, as coordenadas do baú. A ideia era simples. Eles teriam que assistir ao vídeo e entender o código e ir até a montanha para encontrar o baú escondido que continha um livro com pena. Agora, sobre a música, minha ideia inicial era usar alguma trilha de Deltarune ou de Undertale, já que essas franquias têm várias músicas com um clima mais sombrio e enigmático. Mas havia um problema. Um dos jogadores, o Fireon, ou Pedro, sim, aquele mesmo Pedro que já apareceu em vídeos anteriores do meu canal, já conhecia muito bem de Deltarune e Undertale. Se eu usasse uma UST oficial, isso levantaria suspeitas na hora. Então eu tive outra ideia. Alguns dias antes, eu tinha descoberto uma UST de Deltarune. UST significa Unoriginal Soundtrack ou Unofficial, ou seja, uma música feita por fã. Ela já tinha um clima meio texto por natureza, invertida, então ficaria perfeita. Só tinha um pequeno detalhe. O aplicativo que eu baixei para enfeitar a música era pago. Os caras me pediam para assinar a merda da... Eu não consigo falar, eles me pediam para assinar o teste grátis. Malditos apps mercenários! Então eu fiz o que qualquer pessoa faria. Eu paguei entre muitas aspas, usando o teste grátis, inverti a música, cancelei a assinatura e pronto. A música invertida ficou assim. Antes que alguém pergunte, por que você não baixou um app pirata? Simples, eu tava correndo contra o tempo. Não dava pra sair caçando apps duvidosos no YouTube, então foi isso que eu fiz. Com o vídeo editado e postado no YouTube, comecei a enviar link um por um para meus amigos. Algumas contas eram privadas, então eu mandava solicitação e esperava aceitarem. Tudo isso enquanto eu estava jogando no Helms com o Gabriel. Mas aqui vem a parte importante. Eu estava mandando todas as mensagens pelo meu notebook da Positivo, enquanto eu jogava no celular. Ou seja, eu tinha um álibi e uma testemunha, o Gabriel. Depois disso, foi só esperar alguém comentar algo no grupo do WhatsApp do Helms. E... nada? Vocês não vão falar nada? O silêncio começou a me deixar nervoso. Eu achei que todo mundo tinha simplesmente ignorado a mensagem da conta estranha. Mas por sorte, o Pedro entrou no servidor logo depois. Eu avisei ele, junto com o Gabriel, que nós dois tínhamos recebido um vídeo estranho e uma solicitação de uma conta desconhecida. Depois de uma longa conversa, eu e o Pedro avisamos no grupo que um tal olho tinha mandado coisas estranhas pra gente. Não demorou muito para que os outros percebessem que também tinham recebido ou o vídeo ou a solicitação. Alguns ficaram receosos, achando que era só uma conta aleatória mandando besteira. Eu ainda soltei a desculpa clássica. Não cliquei no link do YouTube porque eu achei que era vírus. O Pedro foi o primeiro a clicar no vídeo. Viu que não tinha nada de errado e avisou todo mundo que era seguro. A partir daí, todos assistiram. Alguns ficaram confusos. Outros já entenderam que havia um novo trollador no servidor. Mesmo que minha persona não trollasse ninguém, só criasse enigmas. Depois disso, entramos em call e fomos caçar o baú juntos. Infelizmente, não tenho muitos vídeos dessa parte, porque gravar call do WhatsApp é meio difícil, porque o áudio não sai. Mas o baú foi encontrado. Dentro dele havia um livro com código Morse. Meus amigos tentaram traduzir usando o ChatGPT, e obviamente não deu certo. O Morse era pixelizado demais, e o resultado foi uma sequência de traduções que não faziam sentido nenhum. Então sobrou pra mim. Eu traduzi manualmente, ponto por ponto, traço por traço. E cara, que bagulho chato de fazer. No final, a mensagem revelada foi: se você encontrou esse livro, saiba que você iniciou um novo evento nesse servidor. A partir de agora, preste atenção nas contas do YouTube e do Instagram. Naquele momento,
O RG do olho anômalo havia começado oficialmente. Voltando para o Instagram. A conta era privada, então era obrigatório seguir para ver o conteúdo. E ao entrar, os jogadores se deparavam com isso. Ok, um grande olho. Um olho gigante. Encarando o portal do Nether. Legal. Na legenda estava escrito: Prezados participantes do Realm Soladores do Verso. Caso estejam lendo esta mensagem, significa que fazem parte dos escolhidos para esta jornada. Informo que cada um de vocês será atentamente observado, enquanto enigmas e desafios cuidadosamente elaborados lhes serão apresentados ao longo de todo o período de existência deste Realms. Ressalto que a complexidade dessas provas aumentará progressivamente com o passar dos dias, exigindo não apenas habilidade, mas também estratégia, atenção e perseverança. Estejam preparados para o que está por vir. Desejo-lhes êxito, pois apenas os mais aptos alcançarão o final. Boa sorte. Ou seja, o olho queria propor enigmas, só que eu percebi que alguns jogadores não estavam dando muita bola. Então eu postei outro conteúdo, um olho mais agressivo, e uma casa do Minecraft pegando fogo. Na legenda, fica expressamente registrado que quaisquer tentativas de rejeição, violação ou desrespeito aos enigmas apresentados não serão toleradas. A persistência em tais condutas acarretará consequências severas, incluindo, mas não se limitando, a perdas irreversíveis, colapsos estruturais e eventos de destruição de grande magnitude. Boa sorte. Bem, aquilo foi proposital. Era uma forma de pressionar, de ver se eles se sentiam motivados para resolver os enigmas. Alguns realmente não tinham tempo para jogar, o que é totalmente compreensível. Mas pô, um pouco mais de empolgação ajudava, né? E então, na noite daquele domingo, eu postei o início do segundo enigma. A primeira postagem do segundo enigma finalmente estava no ar, lá no Instagram do Olho Anômalo. A imagem mostrava uma das casas do servidor, no caso, a casa do Gabriel. Na legenda estava escrito: Jogador 1. Uma residência situada à beira-mar, pertencente a um jogador, conhecido por sua presença constante e comportamento provocativo. O proprietário dessa moradia costuma surgir com frequência para realizar brincadeiras direcionadas à casa vizinha, geralmente utilizando baldes de água como forma de provocação. Além disso, faz uso de uma vara de pesca para capturar outro jogador específico, cujo apelido faz alusão a um peixe presente no filme Megamente. Essas interações, embora carregadas de humor e irreverência, tornaram-se uma marca registrada da convivência entre os jogadores, conferindo ao ambiente um tom leve, descontraído e dinâmico, onde a criatividade e a informalidade se destacam como elementos centrais da experiência compartilhada. O que os olhos veem não é tudo. Há algo oculto nesta imagem, revelando-se lentamente a cada passo, e somente após 5 etapas o enigma estará completo. E logo de cara, muita gente se perguntou: por que jogador 1? A ideia era simples. Inicialmente, eu pretendia citar um jogador por vez, descrevendo sua presença no servidor para criar aquela sensação de que alguém realmente estava observando tudo. Muita gente achou que existia uma ordem específica, mas a verdade é que a ordem era totalmente aleatória. Não tinha ranking, não tinha prioridade, só fazia parte do mistério. No final da legenda havia um detalhe importante. Ela dizia que algo estava oculto e que em 5 etapas aquilo seria revelado. A ideia era o seguinte: seriam 5 casas, 5 imagens, e em cada uma delas existia uma mensagem escondida. No final, juntando as 5 mensagens, algo maior seria revelado, mas por enquanto isso fica em segundo plano. Uma coisa que muita gente percebeu foi a personalidade do olho. A escrita era extremamente formal, quase acadêmica. Isso foi totalmente proposital. Eu quis que o olho parecesse uma entidade culta, inteligente, distante, algo que combinasse com o clima enigmático do Arg. E sim, praticamente todos os textos foram criados com a ajuda do ChatGPT, justamente para manter esse padrão elegante e formal. Enquanto isso, do outro lado do RP, o Gabriel estava passando por problemas sérios como aportos. Ele estava tentando espalhar baús pelo servidor, mas deu muito azar. No momento em que ele posicionava um deles, o Samuel viu tudo. Mesmo assim, ninguém tinha certeza se aquilo fazia realmente parte do personagem ou não. O problema maior é que os enigmas do Aportos estavam confusos demais.
Em um dos livros estava escrito: Anomalia, você é patético. Seus enigmas são resolvidos em segundos por mim. Se aceita um desafio, venha e resolva os meus. A casa na ilha isolada a 30 metros da entrada esconde algo. Aquilo fazia referência à casa do Pedro, que ficava no meio do mar. Mas vamos ser sinceros, isso não é uma ilha. A casa dele parecia mais uma base de petróleo do que qualquer outra coisa. Então, isso não é uma ilha. Só isso não é uma ilha. Isso confundiu todo mundo, inclusive eu. A única casa que realmente ficava em uma ilha era a do Samuel, mas ela não era isolada, ficava praticamente do lado do spawn. Então, em comunicação secreta, eu e o Gabriel fomos até a localização correta do baú e eu o encontrei. Dentro dele, o livro dizia: Então você quer brincar? Então vamos brincar. A entrada do inferno sabe de algo. Bom, não precisava ser um gênio para entender que esse inferno era o Nether, mas especificamente a porta. Ou seja, o portal do Overworld, que tinha uma estrutura de tijolos de ardósia oca por dentro, que meio que sustentava o portal. Era uma construção minha que eu tinha feito. Pouco depois, encontraram o próximo livro, e nele estava escrito: Então você ainda está brincando, hein? Aquele que controla os vendedores deve aguardar instruções. Aquilo indicava que o Aportos aguardaria novas instruções. Sobre o homem que controla os vendedores, era o Lucas, um dos responsáveis pela farm de inverno do servidor, que dependia de villagers. Mas chega de falar do Aportos. Vamos voltar ao olho anômalo. Se você analisasse bem a imagem do primeiro post, no canto direito, havia uma palavra escondida: mídia. Mas o que isso significava? Sozinha, aquela palavra não dizia nada. E como o enigma era dividido em 5 partes, os jogadores precisavam aguardar. Enquanto isso, no servidor, eu decidi atacar a casa do Emanuel colocando fogo nela. E por quê? Dias antes, ele insistiu várias vezes para que o olho encontrasse sua casa. Eu interpretei isso como uma provocação direta. Por quê? De começo, o olho não era para atacar ninguém, só se ele for provocado ou provocasse alguma coisa nos enigmas. Então ele ia retalhar de volta. Então por isso que eu fiz isso. Eu vou clipar tudo pra vocês falar que não foi eu que coloquei fogo, ó. Salvar o clipe. 45 minutos de clipe, ou seja, eu só tô jogando a 45 minutos. Vou salvar o vídeo completo. Agora vamos entrar. Ó, aí tá o menu do Mine. Tô entrando no Helms, eu tava vendo os stories, mandei a foto lá do olho do bem. Aí, ó, tava lá com os meus villagers, eu vou até esconder as coordenadas ali. Fui pra minha casa. Aí isso aqui tudo é organizando baú, basicamente. Eu vou dar uns pulão aqui grandão, porque também não tem como eu ir lá no lobby e voltar tão rápido. Aí até com o sistema de portal, com esses pulão aqui, eu acho que não dá tempo de eu chegar lá. Eu organizando baú, matei um creeper que tava ali. Aí eu vi aqui, ó. Aqui eu tô indo lá pro lobby. Que eu organizei os baús. Ai, estão me matando no jogo, calma. Nossa, 3 coração! Nossa, é louco! Calmou. Calmou, ó. Eu tô morrendo ali. Calmou. Tá. Calma. Que bosta, eu devia ter escondido num lugar melhor pra não tomar hit de bicho. Mas tá. Tá, me posicionei aqui. Agora vamos voltar pro clipe. Onde é que eu tinha parado? Eu tinha parado lá quando eu achei o olho do meu baú e eu tava mandando mensagem, né? Ok. Vamos dar o pulão aqui. Acho que é por aqui, ó. Ali eu tava terminando de organizar. Aí eu vi o baú que eu não tinha visto antes e tinha um olho. Mandei a mensagem. Usei o sistema de túneis do Nether pra vir pro lobby. Aí eu vim pra casa do Lucas. Roubar os cogumelos marrom. Só que não tinha, né? Ok. Abri. Nada. Tananã, baú. Eu vim roubar umas canas de açúcar pra fazer folha. E trocar com os villagers. Aí o Eric entrou, né? Aí o Eric falou, tananã, tem um... O olho me deu um baú de graça, eu falei, o cara se agradecendo. Aí, ó,
Sem pular agora, ó. Vou perguntando ao Eric se ele tinha cogumelo marrom pra eu fazer. Aí eu fui na casa do Emanuel roubar os cogumelos dele, caso ele tinha, né? Nisso que eu fui indo pra casa do Emanuel, eu vi de longe, velho, o fogo. Olha lá. Pegando fogo mesmo, eu saí apagando tudo. Aí aqui eu vim apagando. Deixa eu pular até quando eu terminei de apagar. Eu mandei mensagem pro Eric olhar o grupo. Agora, o pior de tudo é agora, ó. Eu subi e tinha esse baú lá. Além disso, eu finalmente usei a Netherrack. E eu coloquei baús em todas as casas do servidor, dentro deles, blocos de Netherrack formando um olho vermelho. O objetivo era simples, provar que o olho não era uma entidade externa, mas sim um jogador ativo dentro do servidor. No começo muita gente achava que era só uma conta aleatória criando confusão, mas isso acabou ali. Também comecei a receber mensagens na conta do olho, algumas zoando, outras desafiando para X1, e outras que... Meu Deus do céu, Gustavo, isso aqui eu não posso dizer, senão o YouTube puxa minha orelha. Ok, vamos seguir em frente. Dá pra ver que o RP tava muito grande, tá? Você pode ver aí. Vamos circulando, bora. No dia seguinte, saiu o segundo post. Dessa vez a imagem era na casa do Pedro. Na legenda... Jogador 2. Uma residência imponente, erguida em pleno oceano, de grandes proporções, beleza marcante e notável amplitude em seus espaços. O jogador que nela habita destaca-se por seu empenho constante em progredir no jogo, buscando sempre avançar de forma significativa, sendo, muito provavelmente, um dos mais evoluídos até o presente momento. Entretanto, apesar de seu alto nível de desenvolvimento e dedicação, sua trajetória também é marcada por atitudes questionáveis, como a prática de roubos em propriedades pertencentes a outros jogadores. Tal contraste entre progresso exemplar e condutas duvidosas contribui para a construção de uma reputação complexa, tornando-o uma figura ao mesmo tempo admirada por suas conquistas e observada com cautela por suas ações. Aqui entra uma piada interna. O Lucas sempre acusou o Pedro de jogar no modo criativo escondido, porque ele sempre evoluía rápido demais. E o pior? Em Realms antigos, ele realmente já fez isso. Então assim, a acusação não era tão absurda. No canto inferior direito da imagem havia outra palavra escondida, Fire. E aí veio a confusão. Fire? Fogo? Vão queimar a casa do Pedro? Mas alguns jogadores já tinham entendido. Se o primeiro post dizia mídia e o segundo dizia Fire, sim. Mídia Fire. Todos os posts estavam levando aos poucos a um link do Mediafire. No terceiro post, a imagem era minha casa. Na legenda... Jogador 3. Uma residência de aparência minimalista à primeira vista, mas que revela dimensões consideráveis e um interior amplo ao ser explorada. O jogador que nela habita, também conhecido como o Peixe, mencionado anteriormente, mantém um estilo de jogo mais casual, embora tenha adotado uma postura extremamente acelerada no início do servidor, garantindo conquistas iniciais importantes, como a descoberta do primeiro diamante e a criação do primeiro portal do mundo. Apesar de sua ambição evidente, sua condição de jogador móvel limita sua capacidade de acompanhar o ritmo e a performance dos participantes que utilizam PC ou console. Além disso, carrega um histórico pouco discreto em Realms anteriores, onde ficou conhecido por tentativas de trollagem mal executadas e frequentemente fracassadas, o que consolidou sua reputação mais como alvo de brincadeiras do que como um verdadeiro provocador. A palavra escondida dessa vez era view. Ou seja, não era para baixar um arquivo, era para visualizar. No quarto post, a casa do Samuel, na legenda abaixo, estava escrito: Jogador 4. Uma residência construída em uma ilha, situada abaixo do nível do solo, de caráter discreto e funcional. O jogador que nela habita mantém uma postura mais reservada, preferindo agir de forma tranquila e sem grande exposição dentro do servidor.
Recentemente, contudo, suas atividades têm sido significativamente prejudicadas pela presença constante de mores do tipo esqueleto, conhecidos por se mostrarem mais agressivos e desafiadores na versão Bedrock do jogo, quando comparados à versão Java esta última, sendo a que o jogador demonstra maior afinidade e preferência para jogar. Além disso, tal jogador também foi o responsável por ajudar nas maiores farms do servidor até o momento. Sim, o Samuel odeia esqueletos na Bedrock, e isso virou piada. Mas o importante estava na mensagem escondida, uma sequência de letras e números embaralhados, parte do link do Mediafire. E finalmente, no último dia, no quinto e último post, a imagem era da casa do Lucas. Na legenda, Jogador 5. Uma residência localizada próxima aos pagos do servidor, de dimensões reduzidas, porém com um design interessante e bem pensado. Apesar da simplicidade da construção, seu morador destaca-se por ser um jogador bastante avançado, figurando entre os mais fortes neste período do servidor. Entretanto, sua postura perante os demais jogadores é marcada por constantes acusações de uso do modo criativo por terceiros, além de uma atitude frequentemente arrogante e pouco humilde aos olhos da comunidade. Ademais, não demonstrou interesse nos enigmas propostos, o que é, de certo modo, lamentável. Ainda assim, desde que não haja qualquer ação prejudicial relacionada aos enigmas, o jogador em questão não será afetado por eles. e a mensagem final escondida revelava o nome do arquivo, frame.png, ou seja, era realmente uma imagem. No mesmo dia ainda saiu outro post, uma imagem com um link composto apenas por números. Substituindo cada número pelas palavras encontradas nos 5 posts em ordem, você finalmente chegava ao link do Mediafire, e ao abrir, um QR Code. Ao escanear o QR Code, você era levado ao YouTube e encontrava esse vídeo. O seu nome era parabéns.avi. Chegou até aqui é porque conseguiu decifrar o segundo enigma. Minhas congratulações, tal feito revela dedicação e determinação suficientes para prosseguir nesta jornada enigmática. Contudo, ainda lhes falta o essencial. Vocês não fazem ideia de quem eu sou. Um detalhe, no mínimo, lamentável. A partir deste ponto, os desafios se tornarão progressivamente mais complexos. Não aguardem soluções óbvias ou caminhos simplórios. Prepare-se. Observem com atenção. Boa sorte. No segundo 11, algo aparecia na tela por um instante e sumia. Colocando o vídeo em câmera lenta, dava para ver uma sequência de letras, números e símbolos. Aquilo era a base 64, um método de codificação usado para esconder informações. Decodificando, o resultado era 547.262, novas coordenadas. A ideia era que todo mundo fosse junto, mas o Pedro resolveu tentar rushar, e ele chegou primeiro. O que ele encontrou foi isso: um totem gigante de Netherrack em chamas. Abaixo dele, 3 placas. Vocês chegaram muito bem até aqui. Tenham paciência e atendam às novas instruções. Boa sorte. Era apenas uma mensagem parabenizando os jogadores e pedindo para que aguardassem novas instruções. O Pedro gravou em volta procurando algo escondido, mas não havia nada. Porque o que eu estava planejando ainda iria acontecer naquela mesma noite. Naquela mesma noite, eu estava ansioso. Era dia de gameplay noturno em Call Realms, e eu já tinha um post preparado pronto para entrar em ação no momento certo. Quando a call começou, eu entrei. Na chamada, estavam eu, Lucas, Pedro e Samuel. E sem perder tempo, eu postei. Poucos minutos depois, o primeiro a perceber o post foi o Lucas. Ao abrir o post, você via isso: o olho observando várias casas ao redor do servidor. Na legenda, estava escrito: Sob o véu da noite, um olhar desperto vigia aquilo que muitos julgam silencioso. Cada luz acesa revela presença, cada teto erguido denuncia história. Nada aqui está oculto, apenas aguardando um instante em que será lembrado. Pois onde há observação, há registro, e onde há registro, há consequências. À primeira vista, parecia apenas mais um post comum do olho, mas se você observasse com atenção, logo acima do texto havia algo diferente.
Um link do YouTube levemente opaco, quase escondido. O primeiro a tentar acessar o vídeo foi o Lucas, mas ele não conseguiu porque o ChatGPT não mostrou o link completo para ele. O Pedro estava com preguiça, afinal eu já tinha resolvido enigmas parecidos antes. O Samuel estava ocupado demais com as coisas dele no servidor, ou seja, ninguém fazia nada, então eu resolvi ajudar. Eu fingi que estava digitando o link manualmente, já que eu tinha ele para colar. Fiquei alguns segundos em silêncio esperando e depois disse que tinha conseguido completar. Logo em seguida, compartilhei o link no grupo do WhatsApp do Helms. O título do vídeo era escondido.avi. Nos comentários do vídeo havia um código Morse, mas vamos guardar isso por enquanto. Abrindo o vídeo, aparecia isso. Um novo baú sendo enterrado. Mas dessa vez, alguém tentava esconder a mão. Só que havia um detalhe. A mão vazou. E de quem era aquela skin? Sim, do Lucas. Mas X, como você conseguiu a skin do Lucas? Então, a skin do Lucas não era original dele. Ele não tinha criado do zero. Então eu tentei achar algo parecido na internet. Primeiro fui no Google, imagens e pesquisei. Boy Red Skin Minecraft. Achei muitas skins parecidas, mas nenhuma era exatamente igual. Então tive uma segunda ideia. O Lucas era o jogador que eu conhecia há mais tempo, então com certeza devia existir alguma imagem antiga da skin dele. E não demorou muito. Eu achei a print de uma foto na galeria. E essa foto era essa. Uma imagem do Samuel jogando com o Lucas em um servidor. Valeu pela imagem aí, Samuel. E olha só o que aparecia na frente, a skin do Lucas, de frente. Usando o Google Lens, consegui encontrar a skin exata para baixar. A partir daí foi simples, editei o vídeo e criminei o Lucas e pronto. Inclusive, sim, essa ideia também foi inspirada no vídeo do Ranch, e nunca escondi isso. Voltando ao vídeo, o código Morse dos comentários, quando convertido, revelava novas coordenadas, 87.625. Com tudo isso em mãos, a ideia era simples, reunir nosso código da cal e ir até o local juntos. E foi o que fizemos, mas quando chegamos lá, algo estava errado. O local estava com terra normal. Terra normal? Só que quando eu lembrava perfeitamente, eu não tinha colocado terra, e sim grama. Quando começamos a escavar, o lugar onde o baú deveria estar tinha sido mexido. Quando eu desci na cratera, o baú até apareceu, dropado, mas o livro havia sumido completamente. E aí entra um detalhe importante. O baú que eu coloquei ali era de armadilha. Debaixo dele havia TNTs prontas para explodir quando alguém abrisse. Mas aqui está o ponto. Eu nunca abri aquele baú depois de finalizar tudo. A minha trajetória foi exatamente essa. Fui até o local, gravei a escavação, inicialmente marquei com um X de madeira e saí do servidor. Mas você deve estar pensando, ué, mas no vídeo não tem X nenhum. Exatamente. O gravador, quando eu fiz a primeira gravação, não registrou o X de madeira. Eu tinha colocado o baú em uma terra ao lado, mas o gravador não gravou isso e eu tive que realocar o baú para outro lugar. Então eu voltei, destruí o X, fiz outra escavação do lado, coloquei um baú com livro, as TNTs embaixo e saí do servidor naquele exato local. E voltei para casa, minha bateria estava acabando. Na próxima vez que eu entrei no Helms, o lugar estava normal, com grama, sem explosão. Nenhuma mudança feita. E uma coisa era certa. Alguém abriu aquele baú antes de todo mundo. Então 3 suspeitos surgiram na minha mente. O suspeito número 1, o Gabriel. Antes de tudo acontecer, eu tinha avisado o Gabriel sobre a incriminação. Inclusive, mandei o vídeo para ele como spoiler. O vídeo estava não listado no YouTube. E sim, o Gabriel tinha acesso à conta do Olho no YouTube. Por quê? Bom, vamos deixar isso para frente. Continuando. Isso significava que ele podia ver o vídeo, traduzir o Morse, ir até as coordenadas e abrir o baú, curiosamente, para ver o que estava escrito. Eu perguntei diretamente se ele tinha feito isso.
E ele negou. Mesmo assim, continuava sendo suspeito. Suspeito número 2, Samuel. O Samuel era o único jogador online quando que eu preparei tudo. Mas pelas bolinhas de localização na barra de XP, ele estava muito longe. Seria coincidência demais ele achar o local exato. Suspeito número 3, acidente. Alguém simplesmente encontrou o baú por acaso explorando. Era a hipótese menos provável, mas não impossível. Porque teve uma vez que eu já tentei escavar areias em busca para fazer vidro e acabei achando um baú de tesouro encontrado. Então, era bem difícil, mas não era impossível. Diante de tudo isso, à meia-noite daquele dia eu publiquei mais um post. O olho fechado, um baú quebrado e o livro rasgado. Na legenda estava escrito: É com profundo desprazer que comunico que o enigma do baú foi abruptamente comprometido. Quando o posicionei, não houve qualquer abertura de minha parte, assegurando, assim, todas as condições necessárias para que ele permanecesse estável e inativo. Para reforçar tal garantia, deixei marcas deliberadas, precisamente com o intuito de certificar sua integridade. Todavia, no momento em que foram averiguar sua localização, o baú já se encontrava ativado, de forma tão súbita quanto inexplicável. Deixo isto absolutamente claro. Não fui eu quem o abriu. Caso tivesse sido, estaria assumindo um risco fatal desnecessário. Logo, é inevitável concluir que alguém interferiu voluntária ou imprudentemente. Seja quem for o responsável, deixo registrado. A autoria não permanecerá oculta indefinidamente. Quando revelada, as consequências serão severas e irrevogáveis. A mensagem contida no baú era inequívoca. Entrarei, por ora, em um hiato nos enigmas, concedendo-lhes um breve intervalo para respirar. Contudo, recomendo fortemente que tratem com extremo cuidado tudo aquilo que considerem confidencial. Certas informações, quando expostas, não podem mais ser protegidas. Considerem isto não apenas um aviso, mas um último lembrete. Resumidamente, o texto dizia que o olho entraria em um hiato temporário. Na semana seguinte, seria a vez das travessuras do Apórreos, porque quando eu distraía todos os jogadores com enigmas e mistérios, o Apórreos estava construindo algo. Um labirinto. Vocês lembram que eu mencionei que o Gabriel tinha acesso à conta do YouTube do olho? Mas por que eu fiz isso? Isso foi totalmente proposital, eu precisava de mais álibis. Pra você que é novo no canal, eu costumo fazer lives todas as sextas, das 7h30 às 9h30 da noite, e às vezes nos sábados, mas isso é mais raro. Tá, ZX, e o que isso tem a ver? Simples, eu pedi para o Gabriel invadir uma dessas lives e comentar algo que eu já tinha combinado previamente com ele usando a conta do olho. Mas isso não podia acontecer de qualquer jeito. Ele precisava mandar a mensagem no momento perfeito, e eu decidi qual seria essa brecha. No dia da live eu estava jogando Terraria, e o momento escolhido foi durante uma batalha contra um boss. Mais especificamente, contra o olho de Cthulhu. Curiosamente e ironicamente, não foi proposital que fosse um olho, mas caiu como uma luva. A lógica era simples. Se o olho mandasse uma mensagem exatamente enquanto eu estivesse lutando contra o boss, cairia por terra aquela teoria de que eu estava mexendo em dois aparelhos ao mesmo tempo. Sim, ele já estava suspeitando que eu estava usando um notebook positivo para isso. Durante uma luta de boss, eu estaria completamente focado no jogo. Não teria como eu estar digitando mensagens escondidas. E então, aconteceu. Vou mostrar agora o clipe exato do momento em que o Gabriel manda mensagem. E do momento em que eu a vejo. Mas usar o... Caraca, velho, acerta essa bosta desse trem, velho. Ah, mas que se ferre, mano. Eu vou de cabo de vassoura mesmo, velho. Cabo de vassoura é melhor pra matar o Zóio. Nossa, só que eu também tô começando a ficar sem munição, né? Isso que é foda. Tá, vamos lá. Ai. Ai, ai. Vai, vai, vai. Ah, não caiu. Onde que ela caiu? Nossa. Quase, velho. Faltou pouquinho. Se ele tivesse mais lá em cima, ele morria. Mas nunca vai acontecer, né? Nunca vai acontecer do bicho tomar uma estreladaço na cara. O olho errante? O olho comentou? Não, pera aí. Deixa eu matar esse aqui primeiro, depois eu vejo. Onde? Eu não vi, não. Eu não consigo passar pra cima. Depois você manda print aí do que ele comentou aí, porque eu
Eu não consigo passar pra cima, não. Se você reparar bem, dá pra notar uma coisa importante. Eu ignoro completamente a mensagem. Eu digo que vou olhar o chat depois da batalha, algo que eu sempre faço nas lives. Mas é verdade que eu tinha visto sim que era o olho mandando a mensagem. Eu só ignorei de propósito. Quem percebeu primeiro foi o Lucas. Ele viu a mensagem ao vivo e me avisou, exatamente como aparece no clipe. Nesse momento, eu pedi pra ele mandar aquilo no grupo do Helms. E aí você pode estar perguntando, mas espera, você não tinha acabado de incriminar o Lucas no capítulo anterior? Isso não inocentaria ele? Talvez. Mas lembra que ele estava começando a suspeitar de mim, dizendo que eu mexia no celular e no notebook ao mesmo tempo? Então eu fiz exatamente o contrário. Eu usei essa mesma teoria contra o próprio Lucas. A ideia era simples. E se ele estivesse assistindo minha live pelo PC e mandando mensagens como o olho pelo celular? Naquele momento, a desconfiança se espalhou ainda mais. Alguns começaram a suspeitar mais do Lucas, outros começaram a se acusar entre si. O caos estava instaurado. No dia seguinte, o Lucas começou a mandar mensagens tentando me provocar, dizendo que não tinha medo das consequências. Mas consequências de quê? Eu só fazia enigmas. Eu só mexi com quem violava os enigmas. Então eu deixei isso de lado. Alguns dias depois, o Helms começou a apresentar problemas. Os servidores da Microsoft estavam instáveis e simplesmente não carregavam. Ficou difícil de jogar. Não teve enigma meu, não teve enigma do Aportos. Mas, sinceramente, isso não me afetou em nada. Eu já tinha avisado que o olho entraria em um hiato, então era só questão de tempo e esperar os servidores se estabilizarem e tudo voltar ao normal. Ou pelo menos ao que parecia ser normal. Tá, eu já vou avisar que esse capítulo aqui é bem diferente de todos os outros. Pra quem não sabe, eu estou escrevendo esses roteiros enquanto o Helms ainda está acontecendo. Ou seja, coisas novas surgem, planos mudam e acontecimentos aparecem que simplesmente não tinha como prever. E foi exatamente isso que aconteceu. Hoje é dia 14 de janeiro. Alguns dias antes, o Gustavo começou a me mandar mensagens. Resumidamente, ele queria formar uma aliança comigo. Disse que não tinha intenção de matar nem a minha persona, nem a persona do Gabriel. Até aí, ok. Mas tinha algo estranho. Ele também disse que ele sabia quem tinha violado o enigma, quem tinha pegado o livro. Antes de eu falar quem foi, preciso voltar um pouco. Um dia antes de tudo isso, o Gabriel me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha ido até o labirinto do Aportos, que estava em construção nesse momento. Ele mesmo me tinha enviado fotos e coordenadas do local, e eu respondi que não. Então ele soltou. Adivinha quem foi lá? Eu chutei alguns nomes, até que ele me respondeu. O Samuel estava ali. O quê? O Samuel? Ele tinha descoberto, não faço ideia como, a localização do labirinto do Aportes. Naquele momento, tudo começou a se encaixar. Será que ele também tinha encontrado meu enigma? Será que ele foi quem pegou o livro e sumiu com ele? Eu entrei rapidamente no servidor e fui direto para a casa do Samuel. Abri todos os baús. Nada. Nenhum livro. Pensei na possibilidade de um baú secreto, mas a casa dele era enorme e muito expandida. Não fazia sentido sair escavando tudo. Então deixei isso de lado. Voltando às mensagens do Gustavo, ele começou a acusar o Emanuel de ter sabotado o enigma. Isso me soou estranho. O Gustavo e o Emanuel eram praticamente melhores amigos. Por que ele acusaria o próprio Mano? Na hora achei que podia ser uma armadilha, então ignorei. Mas foi aí que tudo mudou. Nesse mesmo dia, enquanto o pessoal tentava resolver outro enigma, que eu vou explicar no próximo capítulo, o Emanuel simplesmente solta a bomba. Ele admitiu que tinha sabotado o enigma. O Pedro, que estava conversando com ele, começou a pressionar por respostas, até que o Emanuel mandou uma foto. E essa foto era a foto exata do livro roubado. Como assim? Como ele tinha encontrado esse livro? Eu tentei entender. Será que a terceira teoria era verdadeira? Será que ele encontrou por acidente? Um creeper explodiu, abriu o terreno e ele viu o baú? A resposta é não. Ele simplesmente resolveu o enigma antes de todo mundo e chegou ao baú primeiro. Mas aqui vem um detalhe mais absurdo. Ele deixou pistas. Voltando ao vídeo do escondido.avi, nos comentários havia um Morse, mas aquele Morse era o Emanuel. E era um Morse péssimo. Ele pediu para o Gemini gerar o código e o resultado ficou tão confuso que nem IA e nem sites especializados conseguiram traduzir direito. No fim, ele acabou mandando a resposta direto, e a resposta eram coordenadas. Interessante, né?
No momento certo, eu entrei sozinho no servidor e fui até o local. Não era tão longe. Escavei, encontrei o baú e dentro dele havia... Meu livro! Sim, o mesmo livro. Eu mandei tudo pro Gabriel e naquele momento desisti. Esse livro não fazia mais sentido existir, então simplesmente queimei o livro. Logo depois fui até a casa do Emanuel e terminei de incendiar tudo. Afinal, ele violou o enigma. E com isso, chegou a hora de o olho deixar de ser o centro das atenções. Agora ele passa a ser secundário, porque o palco está livre e quem assume dessa vez é o Aportes. Antes de começar, preciso deixar algo claro. Alguns acontecimentos do capítulo anterior aconteceram depois de certos eventos desse capítulo aqui. Outras coisas vieram depois ainda. Mas, para não virar um caos, vamos organizar tudo direitinho. A segunda semana de janeiro começou, e com ela mais um post do Olho Anômalo foi ao ar. Dessa vez a imagem continha apenas vários números aleatórios e na legenda uma frase. Para algum camarada do olho se apressar. Ok, vamos com calma. Esses números faziam parte de uma criptografia simples, onde a cada letra do alfabeto é substituída pela sua posição. Por exemplo, o A é igual a 1, o B é igual a 2 e a letra Z é 26. Aplicando isso a todos os números do post, a palavra formada era apórritos. Isso levantou uma teoria que quase imediata no servidor. O olho e o apórritos são a mesma pessoa. Mas não. Eu e o Gabriel estávamos sim trabalhando juntos, mas era uma aliança temporária entre as pessoas, justamente para deixar o enigma mais complexo e interessante. No dia seguinte, um novo post, dessa vez com letras completamente embaralhadas. Na legenda apenas: A chave encontra-se situada no espaço intermediário entre a residência do indivíduo que detém o domínio sobre os comerciantes e o local onde jaz, confinada em invólucro vítreo, a entidade de natureza nívea. Dica: a cifra de Blaise tem a resposta. Ok. Isso significava uma coisa só. Existia uma chave escondida em algum lugar. Mas onde? Vocês lembram que, no Enigma do Aportos, o terceiro e último livro dizia que o próximo passo envolveria a casa do Lucas, o homem que dominava os comerciantes. Então eu decidi continuar o enigma dele. Esconde um baú entre a casa do Lucas e um boneco de neve aprisionado em vidro. A tal criatura nívea aprisionada no vítreo. Não demorou muito até encontrarem. Dentro do baú havia um livro, e nele a resposta. A chave é labirinto. Voltando ao post das letras embaralhadas, havia mais uma pista. A legenda que citava algo chamado Cifra de Blaise. Pesquisando isso, você acaba encontrando a Cifra de Vigenere. Mas por quê? Porque o nome completo da pessoa homenageada nessa cifra é Blaise de Vigenere. Coincidência? Claro que não. Não vou explicar essa cifra em detalhes porque ela é bem complexa, mas resumindo, ela usa uma tabela gigante de letras e uma palavra-chave, nesse caso labirinto, para descriptografar a mensagem. Aplicando isso à frase embaralhada no post, o resultado foi localizado dentro da montanha. Na Cal, o pessoal começou a ir em várias montanhas diferentes, e nada. Voltaram até a montanha do primeiro enigma, e nada também. No dia seguinte, o outro post foi publicado. Pela primeira vez, a skin do Olho Anômalo foi revelada. A que eu carinhosamente apelidei de Homem Conjuntivite. Na legenda, mais uma instrução enigmática. Bom dia. Vocês já estão autorizados a iniciar a busca. Os escolhidos do trio de baús deverão cooperar entre si com os demais jogadores, reunindo as coordenadas necessárias até que todos possam se encontrar no local designado. É imprescindível que essa tarefa seja realizada em conjunto. Não tentem prosseguir de forma individual. A união e a cooperação são essenciais para o êxito. Lembre-se, localizado dentro da montanha. Boa sorte! Depois da call desse dia, o Gabriel entrou rapidamente no servidor e colocou 3 baús em 3 casas diferentes escolhidas por ele. Em cada baú, um livro. Todos colaboraram em encontrar os livros. O detalhe estava na última parte de cada um número e uma letra. As letras eram A, B e C, ou seja, a letra A seria o primeiro número da coordenada, a letra B o segundo e a letra C o terceiro. Seguindo essa lógica, começamos a procurar o local, e demorou. Muito. Por quê? Porque o Gabriel errou o terceiro número. Ele colocou o número negativo, sendo que era positivo. Ou seja, estamos indo para lugares completamente errados.
Ele me avisou secretamente pelo WhatsApp, e então eu convenci todo mundo a testar coordenada com o número C positivo. E funcionou. Encontramos o outro baú, outro livro, mais coordenadas. Dessa vez levando direto ao destino final. Quando chegamos, uma montanha, com um olho feito de ferro cravado nela. E lembra da frase, localizada dentro da montanha? Sim, o labirinto estava dentro da montanha. Todo mundo entrou, havia baús, camas, suprimentos, caso desse ruim. Então começamos. O labirinto era enorme, muito maior do que eu esperava. O Gabriel tinha se esforçado demais nisso. Depois de vários minutos se perdendo, encontramos o baú final. Dentro dele, mais um livro. E nele estava escrito: Parabéns! Você chegou ao final. Caso seja anomalia, saiba que alguém tem conhecimento de sua pessoa. E tenho motivos para desconfiar que saiba de mim também. Para aquele que faz acusações e ameaça, eu sei sua motivação. Roubaram a luz de seu palco. O que o Gabriel escreveu ali provavelmente se referia ao Gustavo e ao Manuel, pois existia uma teoria de que eles seriam os grandes personagens enigmáticos do Helms, mas eu e o Gabriel chegamos primeiro. Nem tudo foram flores. O Lucas começou a atrapalhar no processo que a gente estava quando estávamos procurando pelo labirinto. Ele espalhou baús falsos com papéis escritos trolei, e isso só atrasou tudo. Teve um momento em que o Pedro caiu e nós esperamos por ele para irmos até o local das coordenadas do labirinto. Mas o Lucas decidiu sozinho para acabar com a surpresa. Mas, ZX, o Pedro já não tinha feito isso em enigmas anteriores? Sim, mas a diferença é que dessa vez, eu e o Gabriel deixamos claro desde o início. Façam isso juntos, não vão sozinhos. Então, como olho, eu fiz o que precisava ser feito. No dia seguinte, entrei com uma conta para não gerar suspeitos. Queimei a casa do Lucas, tudo, exceto os baús. Depois disso, um novo post foi ao ar. Na legenda, uma mensagem direta. E abaixo, um código Morse. Deixo claro que não tolero quaisquer violações, rejeições ou alterações relativas a este enigma. O jogador em questão demonstrou condutas problemáticas, como induzir deliberadamente o grupo ao erro por meio de mensagens de deboche, tais como trolei, além da criação de baús falsos. Ademais, deslocou-se sozinho até o último local do enigma, presenciando os acontecimentos antes dos demais, em desacordo com o que foi estabelecido. Dispensei pequenos presentes em todas as casas. Contudo, não se preocupem, nada que se compare à gravidade dos atos aqui mencionados. Ainda assim, recomendo que verifiquem atentamente a linha do tempo do Helms, pois há mais um jogador entre vocês. Estamos indo para a reta final. Bem, traduzindo esse Morse, ele dizia: no lugar onde tudo começou, algo se esconde. O Pedro entrou rapidamente no servidor e foi até a montanha do primeiro enigma. Lá, em um baú, sim, outro livro. E nele estava escrito: A revelação ocorrerá após a batalha do fim. Sejam pacientes e façam essa batalha na próxima semana. Eu preciso de tempo. Quando o sinal for dado após dias da batalha, vocês irão contemplar a verdade. Boa sorte. Uma coisa já era certa. Estávamos entrando na reta final. O tempo do olho anômalo estava realmente chegando ao fim. Enfim, chegamos ao capítulo final. E meu Deus do céu, esse vídeo já tá com quase 1 hora. Meu Deus do céu, olha isso. Mas é isso. Esse capítulo vai ser um pouco mais rushado e já explico o porquê. Eu tinha planos de finalizar o ARG do Olho Anômalo de uma forma bem mais elaborada, porém alguns jogadores já estavam começando a parar de jogar o Helms. E eu sabia que se eu demorasse demais, tudo aquilo que foi construído simplesmente ia morrer no esquecimento. Então eu tomei uma decisão: encerrar o olho antes que fosse tarde demais. Depois do arco do labirinto finalmente ter se encerrado, não aconteceram muitas coisas relevantes nem com o olho e nem com aportes. O servidor começou a ficar vazio, poucos jogadores entravam com frequência. E isso é algo completamente normal em qualquer servidor de Minecraft entre amigos. Foi aí que eu falei com o Gabriel: vamos finalizar isso logo. Era hora de dar um ponto final. Nos dias seguintes, publiquei 3 últimos posts na conta do olho. O primeiro dizia para os jogadores derrotarem o Wither, e isso acabou não acontecendo, porque novamente os servidores da Microsoft resolveram dar problema. O segundo post foi: sim, um leak do vídeo que você está vendo agora.
Se você prestar atenção, essa imagem aparece logo no comecinho do capítulo 3 desse vídeo. E o terceiro e último post mostrava o olho, observando o Wither e o Ender Dragon. Na legenda havia caracteres bugados, símbolos estranhos e uma mensagem esquisita, falando finalmente sobre uma revelação e sobre um tal projeto. E bom, esse projeto é esse vídeo que você tá vendo agora. Sim, eu tentei usar o próprio olho para tentar hypar meus amigos pro vídeo final, né? A revelação iria acontecer no dia seguinte, a batalha contra os dois chefes. E sim, o Aportus iria se revelar no dia da batalha. O Gabriel escondeu um último livro no servidor, onde ele agradecia a todo mundo por ter participado dos enigmas dele. E, inclusive, ele me citava no final do livro. Foi um fechamento simples, mas muito sincero. Agora, voltando o foco pro olho anômalo, no dia seguinte após a batalha, eu publiquei o último post da conta. Não era uma imagem, não era um enigma, era apenas um link do YouTube. Na legenda estava escrito: Revelação, projeto, prontos. E esse link levava para um vídeo não listado chamado This is who I am.avi. Então é isso. Esse foi o fim do Olho Anômalo. Quero de verdade agradecer a todos que participaram desse roleplay. Sinto que dessa vez eu consegui finalmente concluir algo que tinha ficado incompleto na última vez que foi um trollador no servidor. Quero agradecer especialmente ao Gabriel pela colaboração, pela parceria e, claro, pelos erros também, porque eles fizeram parte da história. E quero agradecer a você que chegou até aqui. Esse vídeo, sem dúvida alguma, foi o mais difícil, o mais editado e o maior vídeo que já fiz no canal até hoje. Então, se você puder, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sino, compartilha o vídeo e deixa um comentário para dar aquele apoio. Então, eu fico por aqui. Espero de verdade que vocês tenham gostado dessa história. Então, é isso. Valeu, falou, fui e tchau. Até sexta.